Bom dia, amigo contador. Bom dia, cliente SCI. Tudo bem com vocês? Estamos começando hoje, então, o SCI Talks, o podcast da SCI. E como de costume, né, estamos todos os dias ao vivo, das 8h15 até próximo umas 9, 9h30, Cleide? Exatamente. Exatamente, sensacional. E hoje nós vamos falar um tema que está muito em alta, né, Cleide? Sim. Em abril saiu aí a nova tabela de R e a gente vai falar um pouco aí dos reflexos, né? Na folha de pagamento, nos pagamentos a partir de maio. A partir de maio, isso é muito importante. Então, sensacional. E, pessoal, já se prepara, pega o seu cafezinho, né? Se tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer questão, já manda aqui no nosso comentário para a gente responder. E hoje, como sempre, estamos com especialistas, né, Cleide? Como todos os dias, né, nós temos especialistas que são fenomenais no que vão passar para a gente, né? E a gente sempre absorve um conteúdo muito interessante com todo mundo. E quem nós temos aqui hoje, Cleide? Hoje não podia estar aqui sozinho, né? Nunca estamos sozinhos, né? Nunca, jamais. Ana, né? A grande Ana, nossa professora. Bom dia, Ana. Bom dia. E uma convidada inédita, né, Cleide? E uma nova convidada, Olha só, Amanda. estreando. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada. Então, legal. E antes de a gente iniciar, né, quem que é a Amanda hoje na SCI, para o pessoal te conhecer aqui nesse momento? Então, eu sou orientadora do atendimento, do Legal. suporte do Visual Prati, que é da Folha, né? Estou aí já há 4 anos na empresa. Perfeito, sensacional. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada. E antes de a gente então começar com esse tema fantástico, né, a gente vai ter um outro momento que também é muito especial, que é as notícias da SCI, com os nossos âncoras aí, Kelly e o Jean. Bom dia, está no ar mais um SCI Talk, com as principais atualizações do cenário tributário e contábil. Eu sou Ekeili. Eu sou o Jean. Vamos aos destaques dessa quarta-feira, dia 7 de maio. Confas ratifica 36 convênios de ICMS com novos benefícios fiscais. Foi publicado o ato declaratório SE Confas número 9/2025, ratificando 36 convênios do ICMS, que estabelecem uma série de benefícios fiscais em operações internas e interestaduais. Entre as medidas estão isenções, reduções de base de cálculo, créditos presumidos, além de anistia e remissão de débitos fiscais. Os setores beneficiados incluem saúde, transporte, energia, alimentos, combustíveis e iniciativas sustentáveis. Destaque para incentivos à cesta básica, ao transporte coletivo e ao fornecimento de medicamentos e insumos médicos. A medida visa estimular a economia, facilitar a regularização fiscal e promover equilíbrio na tributação estadual. Vale lembrar, cada estado deverá regulamentar a aplicação dos convênios em seus territórios. Governo divulga nova tabela de classificação tributária do IBS e CBS. O governo federal publicou a nova tabela com os códigos de classificação tributária do IBS e CBS, já alinhadas às normas da Lei Complementar 214/2025. A tabela permite visualizar com clareza as situações de tributação integral e diferenciada, o que facilita o planejamento tributário e análise estratégica para as empresas e profissionais da área fiscal. O material completo já está disponível na página oficial da Nota Fiscal Eletrônica. Entregue o IR até 9 de maio para garantir prioridade na restituição. Os contribuintes que entregarem a declaração do Imposto de Renda 2025 até sexta-feira, dia 9, terão mais chance de receber o primeiro lote de restituição, programado para 30 de maio. Até o momento, já foram entregues cerca de 19,5 milhões de declarações, sendo que 70% delas indicam valores a restituir. A prioridade no pagamento é dada a idosos, pessoas com deficiência e doenças graves e professores. Também tem preferência aqueles que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber via Pix. A consulta ao primeiro lote será aberta no dia 23 de maio. Live hoje, aumente seus lucros com IRPF. E atenção, hoje, às 3 horas, acontece a live imperdível Aumente seus lucros com o IRPF, promovida pela SCI em parceria com a Conferrir. No evento, você vai conhecer soluções para automatizar todas as etapas no processo de IRPF,
reduzir retrabalho e melhorar a padronização das entregas. Além disso, serão apresentados os benefícios exclusivos para cliente SCI e como colocar tudo isso em prática ainda nesta temporada. As inscrições seguem abertas e o link está disponível em conteúdo.sci.com.br. Aumente seus lucros com o IRPF. Essas foram as principais notícias desta quarta-feira. Continue acompanhando a SCI Talks para se manter sempre atualizado. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição. Um excelente dia para todos. Tchau, tchau. Perfeito, sensacional, pessoal. E é isso aí, começando o dia com notícias importantíssimas, né? E que vem para atualizar o seu dia e também complementar ali ao longo desse dia a dia do escritório, né, Cleide? E é isso aí, com todas as atualizações em si. Meninas, eu estava prestando atenção aqui no nosso chat e vocês são muito famosas, viu? Olha só, tem muita gente mandando bom dia para vocês. Bem-vinda, Amanda. Caraca, até me arrepiei. Só tem fera, bicho. Adoro esse time. Ó, o pessoal aqui tá em peso no chat Que hoje bacana, com né? vocês. Olha, sensacional, perfeito. Então, legal. E falando agora um pouquinho sobre o reflexo da nova tabela de IR sobre a folha, Cleide. Então, abril aí, saiu a MP 1294, Uhum, né? Trazendo aí a nova tabela de IR, né? legal. Alguns anos atrás a gente não tinha essa atualização aí anual, tá? A gente ficou um bom tempo com a tabela de IR defasada. Então, acho que até o pessoal esqueceu, né, Ana, de algumas situações que é Meu Deus, do eu nosso nem me lembro mais se era de cotidiano, né? 2012 ou 2014. 2015? 2015 era a última que A a gente gente ficou tinha. alguns antes de- anos. Aham. E essa defasagem na tabela, ela aumenta a retenção, né? Pega mais trabalhadores, né? E isso daí vem um tempo ali sendo pedido, essa atualização, porque estava já muitos anos sem. Uhum. E agora tá, ano passado saiu em fevereiro, esse Isso. ano a tabela a MP foi publicada em abril, tá? Com bastante antecedência, mas a aplicação dela ia começar a se dar a partir de 1º de maio, tá? Uhum. E a partir de 1º de maio, a gente não está falando de competência, a gente está falando de pagamento. E isso aqui, o pessoal, às vezes, ainda está... Se perde um pouco. Não sei pouco, se né? pelo tempo que a gente ficou sem essas atualizações, Ana. Aham. E daí a gente viu pegar bastante, tá? Bastante caso. De tipo, o que a gente... já logo que saiu, dia 11, a gente já atualizou a nossa tabela. Uhum. E o cliente já entrava ali no sistema e já pedia, atualiza a tabela. Só que alguns clientes, por medo, não sei, receio, não atualizaram porque acharam que se atualizasse ali já ia começar a aplicar. Mas não, o sistema tem todo o controle Sim, e vai fazer tem todas umas só... regras por trás dele, né? Sim, mesmo tu podes ter a tabela ali importada, mas ele só vai aplicar para os pagamentos a partir de maio. Podia já estar aplicada. E a gente já vinha pedindo, né? Atualiza. Por quê? 1º de maio. 1º de maio, acho que não, né? Porque o pessoal não ia ser tão ruim de emitir o trabalhador no dia do Mas trabalhador. o mas né? isso é aviso sacanagem. prévio trabalhado cai em 1º de maio. Pode Olha acontecer, só. né? E daí, né? Infelizmente, Infelizmente. pode acontecer. Mas aí, a rescisão, 1º de maio, nova tabela. Sim. Tá? Já tinha que estar aplicando nova tabela, férias. Então, são várias informações que a gente tem na folha de pagamento que, a partir do dia 1º, já poderiam estar sendo afetadas pela nova tabela. Pra E tu daí ver, a né? gente vinha falando já no Talks, né, Ana? Aham. Já alertando sobre isso. É isso que é importante o pessoal acompanhar, sempre para se atentar às datas, aos prazos, né? Tudo sobre essas atualizações, para não ficar para trás e também não fazer nada errado, né? Né, Amanda? E lá no Practice é bem fácil de atualizar as tabelas, né? Bem fácil, só entrar lá no menuzinho de tabelas, tem a opção da tabela de IRRF, Legal. digitar o código, que normalmente a gente usa o código 1, por ser a primeira tabela de IR, e aí, nesse caso, digitar a competência 5 de 25, né, que é o que vai valer a partir de agora essa tabela, e o sistema já vai emitir a mensagem lá, se deseja puxar a tabela da área do cliente, já preenche lá automaticamente,
só salvar e já está atualizada a tabela. E no Legal. único da mesma forma. Mesma forma, mesmo- no mesmo bem formato. fácil. Ah, Bem perfeito. fácil. Porque o que acontece, né? Como são muitas informações ali na tabela, né? São as faixas, Uhum. as alíquotas, a parcela a Índices, deduzir, né? Uhum. E tem quantas? Umas 4 ou 5, São né? 4 Agora Acho que faixas, são 4, né? e- faixas. O desconto simplificado, né? Que também alterou o valor. E daí por, tipo, tudo que é colocado manual, muitos números, corre o risco de erro, né? Sim, Então, o que o erro acontece? humano, às vezes, numa digitação rápida, Sim, assim, uma acontece de digitar digitação, errado, né? não viu e acabou indo o Uhum. númerozinho errado e acaba depois fazendo o cálculo errado, né? Do IR. Então, a gente já faz essa rotina ali facilitada, automática, que então a gente já deixa essa tabela toda pronta lá na área do cliente e daí ele só vai ali no cadastro e puxa essas informações. Tem uma busca automática. É bem fácil. bem Todas fácil. as faixas, Uhum. alíquotas, Se torna mais parcela a simplificado deduzir, né? também, né? Isso. Ah, E nessa sensacional. nova tabela, assim, a atualização do desconto mensal, né? O desconto Uhum. simplificado passou a ser 607,20. Uhum. Então, 2 salários mínimos ficam isentos, né? 3.036. E ali na tabela em si, a primeira faixa, ela aumentou, Uhum. né? O salário mínimo, né? As demais faixas se mantiveram os valores e as parcelas a deduzir, elas aumentaram. Então, ali no desconto para calcular o IR, acaba ficando, né? Beneficiando, né? Menos Olha só. retenção Menos para os retenção, trabalhadores né? ali, né? Sensacional. Meninas, eu falei que vocês estavam famosas. Olha só a mensagem aqui da Bianca, ó. Bom dia. Nada melhor que começar a quarta-feira com informação de qualidade. Vocês são feras, meninas. Obrigada, Bia. Olha, tá cheio, pessoal. Não é só isso daqui. Tem bastante informação. Então, perfeito, sensacional. E o que mais a gente poderia complementar dessas alterações? Assim, ó, a folha de pagamento, né? Geralmente as empresas pagam dia 30 ou até o 5º dia útil. Uhum. Quem tem essa gestão de pagamento que vai para o 5º dia útil, Perfeito. então a folha de abril, competência abril, pagamento maio, já teria que ter aplicado essa nova tabela, tá? Uhum. Então, é porque ali nesse cálculo, no sistema, Sim. ele não tem uma data. Diferente do adiantamento salarial, que tem uma data na tela do cálculo, rescisão, RPA. Então, esses cálculos aqui, eles já têm datas na tela. Então, por ali o sistema sabe, qual é a competência de pagamento e vai aplicar a tabela correspondente àquela informação que eu inseri na tela. Uhum. Mas a folha mensal, que é aquela que eu calculo de todos para pagar mensalmente, essa não tem uma data. Ele olha para a parametrização que está lá no cadastro da empresa, que é uma previsão de pagamento, né? Que ali a gente coloca ou dentro do mês ou 5º dia útil. Mês posterior ao pagamento, né? Que seria o 5º dia útil. E aí, atualizando a tabela, né, o sistema vai respeitar esse parâmetro. Então, a pessoa não precisa se preocupar, eu estou calculando de abril, pago em abril. Mas está lá no parâmetro que ele paga no mês da competência, então significa que calculou abril, vai usar a tabela até abril. Se está parametrizado o pagamento mês posterior, calcula abril, paga em maio, usa a tabela de maio. Então, o sistema já controla isso. Ele já tem esse acompanhamento, né? Ele tem esse acompanhamento e até é importante as pessoas saberem, como a Amanda falou, né? A gente normalmente bota um código para atualizar a tabela. Gente, não precisa para cada ano criar uma tabela diferente. Começa por aí. A gente vê alguns clientes, né, Amandinha, que fazem isso, uma tabela para cada ano. Não tem essa necessidade, a gente até não aconselha. Por quê? Vai que você tem que recalcular uma folha do ano passado. Exatamente. Então, se você sempre deixa a mesma tabela, o sistema vai se basear ali porque ele vai ficando no histórico, uma tabela embaixo da outra. E esse parâmetro que está no cadastro da empresa, ele serve também para olhar justamente para isso. Se tem que calcular uma folha que já passou, sabe? Então, deixa montadinho ali que o sistema está preparado para controlar isso. Isso, e aquele código de tabela, pegando teu gancho, Ana e da Amanda, que tem o código 1, que é o que geralmente, né, da nossa rotina, é o que a gente vai usar. Mas por que um código ali, né? Qual é o sentido de ter isso, né?
Então, quando que eu vou ter um código diferente para o cliente? Quando? Quando eu tiver o PLR. Que daí, sim, eu tenho uma tabela diferenciada, e daí eu vou ter a tabela código 2 com PLR. Quando eu faço o cálculo do PLR, né? Que nem todas as empresas têm PLR, PPR, o PLR, né? Mesma coisa. Né? E daí ele vai aplicar essa tabela 2, que daí ela é toda diferenciada, são valores maiores, enfim. As faixas são mais as altas, faixas né? são mais altas. Para não tributar tanto o colaborador, né? Inclusive nesse ano, ainda não sofreu alteração. Continua a mesma que foi divulgada no ano passado. Perfeito. Até essa questão dos códigos de tabela, no cadastro da empresa, a gente também precisa informar o código de tabela que vai ser utilizado para os cálculos. Então, se o cliente acaba criando vários códigos para a mesma tabela, pode ser que dá um problema ali depois, porque esqueceu de alterar lá na empresa também. Então, é sempre bom a gente manter o código 1 para a tabela mensal. É, isso aí. Boa se dica, for Amanda. Criando muito, fica uma bagunça dentro do Não, sistema não, também. nem Às vezes é seleciona o que não é isso. para selecionar, então fica aquilo lá que depois tem que reverter. É todo um trabalho, né? Hoje, né? Desnecessário. Ele só precisa a 1 para o mensal, como tu falou, Amanda, e Exato. a 2 se ele tiver pagamento PLR. de PLR para alguma empresa da base. Exato. Senão ele só vai ter a 1. E vocês pegam muitos casos desses assim no suporte hoje? Tem muito cliente que faz essa rotina? Que faz essa operação assim? Bastante. Eles acabam confundindo, ou realmente eles entendem que por ser uma nova tabela, então a gente precisa criar um novo código. Então acontece bastante, mas a gente sempre procura orientar que é só uma atualização da tabela anterior. Não precisa criar novos. Exato. Então por isso a gente mantém sempre o mesmo código. Inclusive até nos nossos fax já colocam, né, o código, a referência, tudo ali bonitinho. Eu até ia questionar sobre isso, né? Se nós temos os facs hoje sobre esses pontos, né? Rotinas, que são muito importantes também, né? Tem vídeos também. Vídeos também. E tem cursos também, Ana? Curso específico da tabela de IR, não. Mas cursos que envolvem curso também. de folha, né? A gente teve o da DIRF, né? Que tem tudo a ver com essa questão do IR. Ah, legal. Mas assim, um curso de tabela de IR especificamente, não. Não vai ter, né? É porque ele é até um assunto bem pontual, bem interessante, mas não é um tema que ocuparia 2 horas de treinamento. Ele vai vamos complementar dizer assim. um outro tema, Exatamente. Né? Sensacional. Ele complementa. Perfeito. Pessoal, se porventura vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma validação a respeito do IR, né? Fale com o nosso time de suporte, eles estão preparados ali para atender vocês e tirar qualquer tipo de dúvidas, né? Fazer uma atualização, verificar se realmente vocês não estão criando uma tabela atrás da outra, né? E realmente o mais fácil é atualizar apenas uma, né? Então isso é muito interessante. Então se tiver qualquer tipo de dúvida, quiser validar qualquer questão, entre em contato com o nosso time de suporte para eles estar te auxiliando e te direcionando também. Também acesse os nossos facs, né, Cleide? Isso. Que já estão lá estruturados, prontos para tirar qualquer tipo de questão que vocês tenham dúvidas ou uma pendência em si, né? FAC, Beleza. TVSCI tem a bastante TVSCI também conteúdo. tem dentro do próprio sistema, né? Então é bem rico em informação, né, pessoal? No curso do chip, inclusive, quando eu faço, eu mostro na linha visual, porque eu faço os cursos da linha visual, eu mostro que o chip tem a busca automática, né? O cliente vai lá e programa. O chip é sensacional, né, Ana? É incrível, a gente entra numa reunião com o cliente, a gente começa a falar do chip e o cliente já, mas o chip faz isso? Pô, robô, não sei o quê. Eles se apaixonam, eles se encantam pelo chip, porque é produtividade, né? Tá ganhando basicamente um estagiário aí pra ti, né? Que vai fazer o que você disser pra ele fazer. Né? É automação. Então, ele para de fazer essas rotinas que são de rotina, né? Corriqueira, repetitiva, e ele passa a cuidar mais das empresas, realmente, dando uma consultoria, né? Ajudando nessa gestão, orientando até uma escabilidade financeira para a contabilidade. Porque, por exemplo, eu faço muita reunião hoje com um cliente que está abrindo um escritório ou que tem a vontade de crescer, né? Aumentar, sem ter tanto investimento. E quando a gente apresenta as automações que hoje o sistema traz, né, a gente faz até essa projeção com ele, né? Hoje tu pode atender mais clientes sem ter a necessidade de contratar mais pessoas, acreditar mais tempo da tua equipe para atender essas rotinas que o sistema pode fazer para ti, inclusive durante a madrugada. E realmente isso acontece, eles vão implementando cada vez mais sequência de processos, chip, né, tudo que o sistema traz de automação e vai se expandindo hoje, né, trazendo mais clientes, sem sobrecarregar os colaboradores que já estão lá, ou ter que contratar mais pessoas. Porque o sistema permite, né, você atender mais. Isso, lembrando que ele vai executar as rotinas
mas a área técnica lá do escritório que vai fazer toda essa conferência. Exatamente. Sim. Eles vão fazer Que vai a dar o gestão aval, ali, né? a gestão, a parte da gestão mesmo. E ganha Então, muito tempo, né, Cleide? Ganha produtividade, né? Uhum. E, fantástico. para quê, né? Na nossa área contábil é tanta legislação, tanta mudança, né? Tanta mudança. A gente acorda um dia, tem uma novidade, assim, verdade, Sim, verdade. e então é tão difícil, assim, da nossa rotina acompanhar todas essas mudanças se a gente estiver tão preso ao operacional. Exatamente. Então, deixa essa parte ali repetitiva da operação para as automações dos sistemas e vamos se enfiar aí em estudar as legislações, né? É isso aí, é isso aí. É interessante. Se porventura você tem o chip, mas nunca utilizou alguma rotina de automação, né, e quer conhecer um pouco mais, fala com a gente também. Pô, eu não sei como utilizar, não sei como configurar. Chama a gente ali no nosso comercial para a gente providenciar ali talvez um curso de reciclagem, talvez um treinamento para saber de como fazer essas operações, né? Até o Marcinho vai colocar o nosso telefone aqui na tela, mas você pode acessar lá dentro da área do cliente, fazer um pedido de demonstração ou nos acionar através desse telefone aqui que a gente já vai te atender e providenciar talvez uma demonstração para mostrar essas automações e depois a gente parte para uma parte de treinamento. Vale muito a pena, pessoal. O chip está cada vez se atualizando cada vez mais, né? E hoje até um ponto que a gente sempre fala para o nosso cliente, né? Hoje com essas automações, tanto por exemplo, no novo visual e no único, eu não sei se o visual já está nesse ponto, a gente consegue automatizar até cerca de 65% do sistema hoje. Percentualmente eu realmente não sei informar. Sei também, mas é muita coisa. Muita tem coisa. Muita coisa. Dá para estruturar visual a sequência. como o novo visual e o único. É muita coisa, né? Então é um ganho significativo de produtividade. Sim. E é importante que a SCI está acompanhando esse fluxo, né, de tecnologia. A gente só escuta agora robô, inteligência artificial, né? E a SCI está acompanhando esse fluxo. Isso é muito interessante. A gente ama, né? Tecnologia. A gente ama a tecnologia, a gente é movido por isso. Ó, nós temos mais uma mensagem aqui para vocês, ó, da Elaine. Meninas arrasando como sempre. E a Amandinha arrasando na sua estreia no SCI Talks. Obrigada. Perfeito, pessoal. Legal. Então, bacana. Um ponto, vamos dar da sequência, Cleide. Até eu te cortei, né? Desculpa. Não, que isso. Então, ali, o que a gente tem, né, de pagamento que pode ocorrer por dia, né? Uhum. O adiantamento tem uma data, geralmente é dia 15 ou dia 20. Por aí. Rescisões vai acontecer a qualquer momento, porque não depende só da vontade da empresa, o trabalhador também pode pedir o desligamento. Mas são cálculos específicos em que a gente consegue colocar uma data de pagamento dentro do cálculo. Então, no adiantamento você coloca, vai ser pago dia 20 de maio, então tem que usar a tabela de maio, né? A rescisão vai ser paga dia 5 de maio, foi paga, né? Enfim, é a tabela de maio, né? RPA, que é o pagamento de autônomo, né? Que é cálculo de alguém que presta um serviço autônomo, uma pessoa física. Você coloca uma data ali e já consegue identificar qual é a tabela. E as férias, Ana? Quem faz essa gestão já se programou as férias? Exatamente, as férias tem que cuidar, porque as férias do pagamento é antecipado, não é depois, né? E tem todo o planejamento, né? Tem empresas que já se planejam antes, né? Planejam, meu Deus, até aqui na SCI é um exemplo, né? A gente planeja férias praticamente até o final do ano. Então, assim, as férias que iniciaram em maio, muito dificilmente alguém começou férias dia 2, porque foi um dia... Dia 1º feriado, foi feriado, né? E dia 2 era uma sexta. Sexta-feira não pode começar férias. Então, as férias provavelmente começaram lá no dia 5. Se o pagamento foi dia 2, aí já usou a tabela de maio, né? Mas, por exemplo, colocaram que o pagamento foi ainda dentro de abril, porque você tem a data ali, né? Vai que o empregador quis pagar adiantado, né? Porque fez feriadão, sei lá. E aí, colocou que foi dia 30 de abril. Aí, usava a tabela lá de abril, né? Então, as férias a gente tem que cuidar um pouquinho, porque o pagamento das férias ele é antecipado. Perfeito. Né? Mas agora, daqui para frente, gente, é tudo maio, né? É isso mesmo. E os intermitentes, né? Que pode ter N convocações. N convocações, Pode ter uma convocação que termina no último dia de abril, que tu vai pagar maio. Dia 2 de maio, né? Então... E as de maio, que já iniciaram, também nova tabela, né? Assim, outra coisa também, Amanda, até uma questão que eu queria ver contigo. O parâmetro lá da empresa, pagamento na competência ou quinto dia útil. Antigamente, assim, eu via
o cliente mudando essa informação, Uhum. tá? Isso ainda acontece? Como é que se chega ali para vocês? Então, não é mais tão frequente, né, eles mudarem assim, ali, geralmente eles fazem essa mudança talvez no início do ano, até é o que a gente recomenda, né, para mudar lá o parâmetro da empresa, mas não ocorre muito, eles se mantêm ali, sempre no pagamento mês posterior, então eles mantêm o pagamento posterior, né, e esses outros cálculos que a gente tem, que já tem a própria data de pagamento dentro do cálculo, né, então não tem muita alteração em relação a isso, Porque não. justamente esse é um parâmetro, Matheus, que ele não é para ficar sendo mudado todo mês. Ele Sim. tem Uhum. senha hoje. Hoje em Ele dia Ele ele tem tem senha justamente aham. porque a gente Aham. tinha Vai ter uma essa... segurança ali, né? Pra É uma pessoa não ficar- segurança, porque essa mudança afeta todo o cálculo de Uhum. IR, né? Vai refletir, né? Exatamente. Então, como isso hoje, né, a gente leva mensalmente lá os 1.210, que são os pagamentos por social, afeta o evento, Afeta. tá? Afeta a DIRF da empresa, a informação que vai ali, a declaração de rendimentos do colaborador, o próprio o cálculo do IR, né? Uhum. Vamos supor, eu mudei, eu pagava sempre dentro da competência, mudei para o mês posterior, ou vice-versa. Então, vai ter mês que vai ter 2 pagamentos e vai ter mês que não vai ter nada. Sim. Até aparece É. que está errado se olhar na Uhum. ficha financeira de IR, mas não, foi por causa de mudança desse parâmetro. Então, a gente tinha muito esses casos. Então, a gente criou uma segurança também para estar Pra evitar também. Né? auxiliando o nosso cliente. E caso ele mude, né? Vai pedir a senha, ele vai entrar em contato e vai ter essa explicação, vai ter esse esclarecimento, né? Sim, ele vai entender o porquê disso. O né? porquê disso. Isso refletia diretamente nos adiantamentos, né? O pessoal mudava isso muito por causa dos adiantamentos É. salariais que incidiam o IR. Isso. Que Aí- até no caso, quando é pago dentro do mesmo mês, Não precisa de não IR. precisa fazer Agora, a mês retenção. posterior, Daí né, é obrigatório. Se tiver, é obrigatório. Sim. Né? Eu até lembrei agora aqui de uma situação que às vezes ocorre, é quando, por exemplo, a empresa paga no mês posterior e o funcionário foi contratado em abril, por exemplo. Em abril ele não vai ter o evento 12/10 porque ele não tem a folha do mês 3 para ser paga no mês Não 4. tem nenhum pagamento no mês 4, né? Exato, não tem nenhum pagamento no mês 4. Então, às vezes, acontece deles quererem mudar o parâmetro justamente por, poxa, o funcionário vai ficar sem o evento, mas está correto, é isso mesmo. Naquele mês, o funcionário vai ficar sem o evento de pagamento, porque, de fato, ele não recebeu nenhum pagamento dentro de abril. Ele vai receber só ali no 5º dia útil de maio. Perfeito. Exatamente, isso aí. Sensacional. Inclusive, essa questão da data de pagamento 1.210 não serve só para a questão do IR, serve também para estar declarando para o Ministério do Trabalho a efetiva data do pagamento da folha, né? Exato. Então, assim, cada vez mais essa questão de informação, ela está no nosso dia a dia, ela está cada vez mais viva e acontecendo, assim, no ato da situação. Uhum. Então, a gente precisa ter atenção. Como a gente falou lá da Uhum. automação, peguem essas automações, né, conheçam, utilizam, e vamos entender esses processos e como funciona e como afeta, e também levar isso Sim, para com os nossos certeza. clientes, né, Sim, para as sim. empresas, para eles entenderem o que essa questão de mudança, às vezes a mudança de pagamento é um dia, mas vai afetar todo o cálculo de IR, Sim, né? envolve tudo que está ao redor ali, né? Exatamente. E também deixar lá fixo, né? Uhum. Uma questão que não é a realidade da empresa, né? Pode depois gerar um Gerar um problema. Pode problema gerar um gigante, problema, né? Exatamente. Realmente. Pessoal, hoje esse tema realmente é muito importante, né? E aproveitando para abrir esse espaço e falar para vocês que todos os dias, das 8h15 até umas 9 horas, 9h20, nós estamos ao vivo no YouTube, né? Todos os dias e também dentro da área do cliente, hoje lá no portal da SCI. Nós também estamos ao vivo no Instagram e depois esse programa fica gravado, onde você pode ouvir ao longo do dia no Spotify. E também uma dúvida que eu tenho para vocês agora, meninas. É muito séria essa dúvida. É a Fale. única dúvida que eu me preparei para perguntar para vocês. Como que o cliente faz para ganhar o kit da SCI? Ele tem que mandar uma mensagem para o Wellington, né? Um WhatsApp. Exatamente, exatamente. Então é isso aí, pessoal. Aqui embaixo está passando o nosso e-mail, o Instagram da SCI, Sistemas Contábeis, e do Wellington Marcal, o nosso diretor. Então acessem o Insta do Wellington, sigam ele, mandem uma mensagem de bom dia, né?
Bom dia, antes de só, eu quero meu kit, e peça o seu kit, né? Hashtag quero o meu kit. Depois que você receber esse kit, faça uma postagem no Instagram e marca ali a SCI para a gente repostar ali o seu prêmio, tá certo, pessoal? E também, né, compartilha com os teus amigos, compartilha com os coleguinhas do escritório, né? E também, esse programa vai ficar gravado também, assim como muitos outros com temas muito bons, né? Muito ricos em conteúdos Relevantes também. pra Muito nossa relevantes, área, né? exatamente. Às vezes vai fazer alguma apuração e tá com alguma dúvida, entra lá, procura pelo tema, né? Às vezes vai ter algum tema explicativo que pode contribuir ali para sua apuração, né? Exatamente. Tá certo? Agora, mais Perfeito. uma polêmica, né? Polêmica. Ana, RRA. Olha só. Que a Então, gente começou a conhecer esse bicho melhor com o E-Social, com né? E-Social, né? Isso deve estar fazendo o quê? Uns 2 anos que o RRA veio assim com mais Informação mais informações, vivo, né? Mais que a gente lançava normalmente clareza. a gente usava normalmente no sistema RRA para lançar reclamatória trabalhista e depois a gente começou a descobrir assim, né? Que são Quase pagamentos, né? Em atraso. De anos anteriores, né? Isso. Que é em atraso, mas não é culpa do empregador. Não, seria uma convenção coletiva, porque tem um monte de sindicato por aí que fica 1 ano, 2 anos sem atualizar, né, a convenção, eles ficam lá naquela guerra entre o sindicato do trabalhador com o sindicato da empresa, até Não chegar fecha no a negociação, acordo, né? não fecha a negociação, aí quando vem lá um batalhão de folhas, né, para serem calculadas, e, por exemplo, estamos em maio, né, vamos dizer que vem lá uma convenção com folhas desde maio do ano passado, supondo, né, e aí essas folhas de maio do ano passado até dezembro, incluindo o 13º, como se 13º fosse um mês específico mesmo, elas têm que ser pagas com uma tabela específica de R para RRA. Né? Vai ser utilizada a tabela agora de maio, vamos dizer que está sendo pago em maio, vai ser utilizada a nossa tabela de maio, só que ele tem uma calculadora pela quantidade de meses do ano anterior que está sendo pago em atraso. Então, muda para isentar também o IR sobre essas folhas em atraso, porque não é culpa do empregador, não é culpa do empregado, aí de repente vem lá um monte de complemento na folha, e aí vem um monte. Aí, coitado, daí aumenta o IR, Imagina. né? Não, Se eu considerar todo o pagamento agora em maio e tributar mensalmente, Meu Deus. vai dar uma vai dar um monte Vai dar de IR. vai vir alto, né? E aí, o que acontece, gente? Aquele dinheirinho bom que ia vir para o trabalhador, aí o leão vai lá e come, né? Pois e ele ganha só um tantinho de nada, né? E aí, se usa essa tabela do RRA, que é a tabela que tem que ser usada com multiplicador, Prevista pela né? legislação, Prevista pela né? legislação, sobra um dinheirinho a mais pro trabalhador, né? Sim. E o sistema faz tudo isso porque ele vai ter que fazer 2 tipos de cálculo. Um referente aos 7, são 7 meses, não. São 8 meses, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º. Ah, meses. são 9 meses. meses. Ó. São 9 meses de 2024, que daí ele vai usar a tabela acumulada, e daí vai reter menos, acumula tudo, né? As faixas, a parcela deduzir, 2024, daí ele faz aquele cálculo. Daí 2025 ele pega, vai fazer mensalmente, ali 2025, porque não é pagamento de rendimentos recebidos acumuladamente, e sim já do ano base corrente. Eles vai são fazer acumulados, esse cálculo. mas eles são dentro do ano corrente, Dentro né? do ano, eles estão em tempo para a próxima declaração de IR, né? É isso. Olha só. Daí o sistema faz esses 2 cálculos, tá? De acordo com cada legislação ali, e ele já apura e vai jogar essas informações na folha. Ele faz todo o tratamento de acordo com o que eu cadastrei lá na convenção, né? No sistema, ele já vai no puxar essas processo. informações. Vai Isso. fazer tudo automático. Isso Olha tem só, lá, que né, maravilha. Amanda? E dá para calcular uma complementar com tudo, né? Isso, o sistema já calcula uma complementar que já traz ali desde maio até agora, né, até o período ali. Se fosse maio do ano passado, Isso, vamos se dizer, fosse né? maio do ano passado, exato, ele já iria calcular dentro de uma única folha todo o IR de RRA ali, né, referente maio a dezembro, e junto ia fazer janeiro a maio desse ano.
e usando cada um a sua Cada um a tabela sua ali regra, dentro da né? mesma Olha folha, só. exato. Aham. Ouvindo o contexto ao todo parece muito complexo, né? É muito Mas ouvindo complexo. já o complemento com o sistema parece muito fácil, né? Sim, Fazendo com o É. sistema é é muito sensacional. fácil. Assim, ó, é complexo. Uhum, A gente, para desenvolver toda essa rotina e toda essa questão de cálculo, perfeito. né? Cálculo, coração do É, sistema. Gente, Foi complicado, muito né? trabalhoso, tá? Imagina. Mas, cara, assim, ó, ficou muito bom. Assim, a gente Uhum. tem poucos atendimentos de situações ou dúvidas Uhum. nessa questão Sim. do RRA. Porque, inclusive, ele faz todo esse cálculo e paga numa folha, de acordo com a configuração que o cliente quer fazer, e ele te dá um relatório acessório para Uhum. entender, para também entregar para o empregador, para o trabalhador, enfim, né? Então, Simplifica a vida do contador, né? Sim. O propósito da SCI, né? Simplificar a vida do Exatamente. contador. facilitar a vida do Facilitar a vida do contador. contador, E exatamente. daí a gente faz tudo isso e ainda entrega para o cliente as formas ali de cálculo, o que ele tem que olhar, Uhum. o que ele tem que saber. Isso. Perfeito. Até se ele quiser fazer a conferência manual dos valores, a gente tem a calculadora de RRA dentro Olha do que sistema, legal. que ele pode informar lá a quantidade de meses que vão ser utilizadas para esse cálculo, e o sistema já dá automaticamente ali a faixa, né, para Uhum. cada cálculo, que ele pode conferir manualmente também, se ele preferir, os valores. toda essa parte de RRA, Sensacional. né? E Isso. dentro do cálculo tem um botão detalhado também que ele abre, Isso, né? da consulta de bases. consultas. Isso. Bem legal. Perfeito, sensacional. E Muito legal. dessas rotinas daí tem FAQ, tem TVSCI, né? O cliente está Ah. sempre muito bem acolhido com todos os Isso. conteúdos, né? E daí precisa entender, né? Porque como você mesmo falou, no sistema ele é fácil, mas Uhum. o cliente ele precisa saber como chegou naquele resultado. Então, para ele Sim. entender, ele tem que conhecer. Sim, E daí eu indico o FAQ TVSCI, que ele vai estar bem acolhido. sensacional. Uma excelente dica, pessoal. Então, já entra lá na área do cliente, lá vai ter o campinho, né, do FAQ. Você pode fazer uma busca soletrada ou até uma busca por módulos e chegar até o ponto, né? E você vai, então, ter acesso a esses FAQs que são muito importantes e muito, muito legais mesmo, certo? Olha aqui, ó. A Letícia Beraldo mandou um banquete de conhecimento. Vocês são incríveis, meninas. Ah, ela também é. Ela já participou com a gente, né? já. Legal, Todas aí, sensacional. né? Meu Deus, gente. Olha, e não para de chegar a gente, pessoal. Bom dia, meninas. Só as tops. Esse Tem apoio aí muita dá coisa. uma motivação. Olha só, assim, muito Eu acho que a boa. gente vai fazer todo dia com vocês aqui. hein? Vamos É um trazer a sucesso. Amanda mais Mais vezes. vezes. Bom dia. Muito bem, sensacional. E vocês teriam mais alguma curiosidade? Talvez algum caso, algum complemento? E disso tudo aí que a gente está falando, desses pagamentos, Uhum. né? Da tabela de R, todos os pagamentos, aonde ele vai terminar, né? Para onde isso vai? Perfeito. Então, a empresa, né? Final de fevereiro, 28 de fevereiro, faz a DIRF da empresa, aonde Uhum. ele pega e ele entrega todas essas informações do que ele pagou para os trabalhadores. Tudo, ele entrega para a Receita Federal, fazendo a DIRF, fazendo Perfeito. essa declaração. E no dia 28, ele fez essas declarações, ele pega e entrega para o trabalhador a declaração de rendimentos. Nós recebemos. Por e-mail, né? Veio bonitinho. Isso. Veio bonitinho. Recebeu. E o trabalhador, com essa declaração de rendimento, vai fazer o tão esperado declaração de IR, que foi o que a Ekeile e o Jean falaram, né? Perfeito, Aham. perfeito. Então, quem já recebeu, já tinha as informações, colheu tudo, já começou a fazer essas Uhum. declarações de IR, que esse é onde acaba, né? Onde o trabalhador vai saber se ele vai ter que pagar mais para a Receita Isso. Federal, para o Leão, né, Ana? Aham. Ou se ele vai receber as Recebeu uma restituições. parte. Perfeito. Até complementando, né? Quero mandar um abraço para o meu contador, o Lion. Né? O Lion fez a minha declaração. Muito obrigado, meu querido, assim como de muitas outras E pessoas. você Lion. restituiu? Essa é uma dúvida que agora me veio, porque o Douglas vive falando que não restitui. E não. Tu restituiu? Então, isso é um segredinho. Você dizer se tu pagou, restituiu, eu não tô perguntando. Gente, eu nem mano. sei ainda. Vou dizer pro meu marido fazer correndo a minha, que eu fiquei sabendo. Então, agora é dia 9, é isso? Eu também Até vou dia fazer. 9, não. Quero entrar É. no primeiro lote. Eu também quero.
E, né, usar lá a função de receber no Pix, né? Tem esse Ah, detalhe. tem esse detalhe. Eu escutei que ele falou. E outra O jornal coisa, ali, o é muito sistema, eu não sei se vocês sabem, o sistema ele gera esse relatório da declaração de rendimentos, né? Ele gera em XLSX, é isso, Amanda? Ele gera no arquivo que importa dentro do programa PGD, né? PGD para fazer a declaração anual. Então, quer dizer, não precisa nem digitar. O sistema gera um arquivinho, importa lá, que já preenche o programa lá, não precisa nem digitar. Nossa. Lógico que o programa tem aquela pronta lá. Tem pelo próprio site da Receita, né? Receita, Acessando com a senha lá do GovBR. Eu comecei a fazer a minha, né? Só que daí deu um postinho ali a pagar. Eu tô achando que eu errei em alguma coisa. Eu quero Daí, assim, ó, ele já traz pré-preenchida, Ana. Isso, pré-preenchida. E ele tem, assim, ó, do lado de cada valor de informação, você tem que colocar que o valor foi revisado. Tá? Então, ali, ó, além de eles trazerem, porque a pré-preenchida nada mais é do que os valores que eles receberam das empresas pela DIRF. Perfeito. Pela DIRF, né? Daí tem as questões do plano de saúde. Então, tá tudo ali. Eu vou pegar a minha declaração que eu recebi de rendimentos e vou fazer a conferência e vou checar que eu revisei, tá? Eu achei bem legal, assim, e, cara, tá feito, mas, como sempre, acaba ali na conferência, né? A gente tem que ir lá e dar o cheque. Eu nunca fiz uma declaração de imposto de renda. Sempre meu marido que fez para mim, então... Eu acho que eu tenho que falar com meu marido e falar com o teu. Sensacional. É que meu marido é contador, né? Então... não vai dar, então. É melhor eu ficar com essa função mesmo. Ou eu ir procurar o Lion, né? O Lion, olha, eu aconselho lá. Ele fez no ano passado, fez esse ano. Então, tu restituiu. Sensacional, perfeito, meninas. Mais algum pontinho? Tudo certinho? Perfeito. Olha, hoje acabamos foi aí sensacional. no IRPF, né? Prazo dia 30 de maio. E como falou ali, a Ekeile, né? Fazer antes do dia 9 ou até o dia 9 para restituir logo, antes, né? Quem tem aí restituição, já façam para receber esse dinheirinho aí de volta. Exatamente, dá para fazer no Pix agora também, né? E colocar lá para receber no Pix, que daí também... Já vai na conta na hora, né? Não é na hora, né? Tem lá... Tem o calendário. É verdade. 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 Acho que o meu vai vir em agosto. Não sei. Então a gente já sabe que restituiu. Sim, ele tá certo, pessoal. Então, beleza. Então, é isso daí. Chegamos ao final do nosso SCI Talks, né? O podcast da SCI. Agradecemos, né, pela sua presença. Amigo contador, colaboradores SCI. Muito sensacional. Meninas, muito obrigado por esse momento, tá? Muito top, sempre muito bom, né? Quero lembrar que tem EAD, né? Esse mês de novo. Vamos falar mais uma vez sobre o crédito trabalhador, né? Que esse mês agora realmente vai ser a primeira folha que vai entrar os descontos. Então, fiquem atentos, né? Nós já estamos em maio, né? Então, ali no site da SCI já está abertas as inscrições. Já. Né? E já podem se inscrever, porque esse é o primeiro mês que realmente vai começar o desconto em folha. Perfeito, isso aí é muito importante. Se inscrevam, muito tá, bom pessoal? Lembrar, né? Exatamente, muito bom lembrado. Então tá certo. Amanda, seja sempre muito bem-vinda, né? Muito bom participar nesse momento aqui com você. Cleide já é da casa, né? Cleide já tá acostumada, então tá certo. Pessoal, muito obrigado. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha. E se porventura você não conseguiu assistir ele completo, pegou ele no finalzinho, bota ele no YouTube que ele vai estar disponível ali para vocês assistirem por completo. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, uma excelente quarta-feira para todo mundo. Tchau, Valeu, gente. tchau. Boa semana.